porcentagem. Para trabalhar porcentagem, a gente vai revisar algumas coisas sobre taxa percentual. Vamos lá? 5%. Como que eu represento 5%? É 5 por 100. 5 sobre 100. 5 por 100. A gente pode escrever a porcentagem como uma fração centesimal. 5 centésimos. 2,5%. Como que eu escrevo? Fica 2,5 por 100. Se eu multiplicar por 10, achar uma fração equivalente, isso é a mesma coisa que 25 milésimos. Aí eu escrevo como fração de números inteiros. Essa fração aqui não tá com números inteiros, em cima tem um número decimal, certo? 72%. Então, vamos lá. 72%. Como que vocês acham que fica a fração centesimal de 72%? 72% é 72 por 100. 34%. Deixa eu ver se tá aparecendo. 34%. Como que vai ficar? 34 por 100. 34 centésimos, ok? Isso é bem simples. Como que eu escrevo 31 centésimos como uma porcentagem? 31 sobre 100 é a mesma coisa que 31, símbolo de porcentagem, por cento. É como se esse símbolo de porcentagem nos dissesse que é uma divisão por 100, ok? Como se o denominador fosse 100. Vamos para algumas observações, que também é para ser revisão, mas vou falar de novo. Observação, 100%. 100% é 100 de 100. 100 sobre 100 é igual a 1, que é o total. Por exemplo, digamos que 100% das pessoas gostam de chocolate. Então, 100 em 100 pessoas gostam de chocolate. Quantas pessoas gostam de chocolate? Todas as pessoas. Isso é uma suposição, tá, gente? Eu sei que tem gente que não gosta de chocolate, mas suponha que 100% goste, então todos gostam. Vamos supor que 50% das pessoas gostam de futebol. O que significa isso? Que 50 em 100 pessoas gostam de futebol. O que representa isso? Se eu simplificar a fração 50%, né? 50 sobre 100 por 50 é igual a meio, que representa metade, correto? Então, 50 em 100 é metade, não é? 50 não é a metade de 100? Se 50% das pessoas gostam de futebol, significa que metade das pessoas gostam de futebol. Outra taxa teórica que eu dei, né? Por exemplo, 25% das pessoas já pegaram coronavírus. O que é 25%? É 25 em 100. 25 sobre 100. Simplifica por 25, que é o máximo divisor comum. Vai ficar 1/4. O que um quarto representa? Metade da metade. Então, diria que se 25% das pessoas pegaram coronavírus, a metade da população pegou coronavírus. Outra taxa também que eu estou só supondo, tá, gente? E se fosse 10%? O que 10% representa? Falei em 10%. 10% é 10 em 100. Simplifica aqui por 10. Simplificar por 10, eu corto um zero em cima e um zero embaixo. Deu 1/10, certo? 1/10. Então, para calcular 1/10 de alguma coisa, basta dividir por 10. Quanto que é 1/10 de 50? 50 dividido por 10, 5. Quanto que é 1/10 de 80? 80 dividido por 10. Nós vimos que para escrever em taxa percentual, a gente escreve como frações centesimais, né? Então, aqui, vamos primeiro ver alguns denominadores que podem ser transformados em 100. São eles 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25 e 50. São os divisores de 100, na verdade, né? Por quê? Porque 1 vezes 100 dá 100. Então, eu pego 1, consigo transformar em 100.
2 vezes 50 dá 100. Eu posso transformar o 50 em 100 multiplicando por 2 ou 2 em 100 multiplicando por 50. 4 vezes 25 dá 100, 5 vezes 20 dá 100 e 10 vezes 10 dá 100. Como que eu vou usar isso? Escreva na forma de taxa percentual. Então, eu vou ter que escrever essa fração como uma porcentagem, uma taxa percentual. Mas, primeiro, eu vou transformar ela numa fração centesimal. O que é uma fração centesimal? Que tem 100 no denominador. Para aparecer 100 no denominador, eu vou fazer a fração equivalente a esta, que tem 100 no denominador. Como que eu faço isso? O 4, se eu multiplicar 4 por 25, vai dar 100. Então, eu vou multiplicar por 25 o numerador e o denominador. Vou multiplicar por 25 em cima e embaixo, achando a fração equivalente. 3 vezes 25, 75. 4 vezes 25, 100, que nós fizemos propositalmente para dar 100. 75 sobre 100, 75 centésimos, é a mesma coisa que 75 por cento. Escrevi como taxa percentual. Então, 3 quartos é a mesma coisa que 75%. Ok? 1/5. Eu vou ter que multiplicar o 5 por quanto para dar 100? Por 20. Multiplica por 20, numerador e denominador. 1 vezes 20, 20. 5 vezes 20, 100. Então, 20 centésimos é a mesma coisa que 20 por cento, certo? Então, eu transformei a fração 1/5 em taxa percentual. 1/5 é a mesma coisa que 20%. Tudo bem até aqui? Vamos para mais alguns. 3 25avos. O 25 eu tenho que multiplicar por quanto para dar 100? Vamos relembrar? Olha lá, ó. Se você for bom em tabuado, você já sabe. Mas, vou dar uma colinha para vocês aqui, ó. 25 tem que multiplicar por 4, certo? Então, eu vou multiplicar por 4, numerador e denominador. 3 vezes 4, 12. 25 vezes 4, 100. Então, eu tenho já a fração centesimal, 12 centésimos. Escrevo como taxa percentual, 12. Escreve o numerador e põe o símbolo de porcentagem, 12%. Não é difícil. Letra D. Na letra D, eu vou transformar em taxa de porcentagem. A professora não tem denominador, mas quando não tem, a gente sabe que é 1. Eu vou multiplicar 1 por quanto para dar 100? Esse eu não vou dar nem cola. Por 100, né? Dois vezes 100, 200. 1 vezes 100, 100. Então, aqui ficou 200 por cento, ok? 2 é igual a 200%. Letra E, 5/8. Como que eu escrevo isso em taxa percentual? Vamos escrever isso em taxa percentual? Vamos lá nos números que transformam em 100. O 8 está nessa lista? Não está. E aí, como que a gente faz? Vocês podem ver que eu até passei um traço separando. Como que a gente faz? A gente vai dividir 5 por 8, ok? Vai montar a divisão. Vou colocar a tabuada do 8 aqui para facilitar a vida e aí a gente monta a divisão. Montei a tabuada do 8 aqui no cantinho e agora nós vamos dividir 5 por 8. Por que que a gente está fazendo isso, gente? Porque o 8 é um denominador que não dá para transformar em 100. Toda vez que não der para transformar em 100, ele não é um divisor de 100, a gente tem que calcular essa divisão. 5 dividido por 8. 5 é menor do que 8. Então, eu ponho 0, que dá 0, e aumenta a vírgula. Então, agora eu vou aumentar um 0 aqui. Agora, eu tenho 50 décimos dividido por 8. 50 dividido por 8 dá quanto? Olha lá, o 56 passa,
O mais próximo é o 48. Então, aqui vai dar 6. 6 vezes 8, 48. 50 menos 48, 2, ok? Agora, eu já coloquei a vírgula, então, como não tem nada para descer, eu já posso aumentar o zero. 20. 20 dividido por 8, dá quanto? Dá 2, porque, olha, o 3 passa, 3 dá 24, o 2 dá 16, então, deu 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, 4. Já pôs a vírgula, não tem nada para descer? Aumenta um zero. Agora, eu tenho 40 milésimos dividido por 8. 40 dividido por 8 dá quanto? 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, deu 625 milésimos. Então, 5 oitavos é igual a 625 milésimos. Ainda não está em taxa percentual. Então, como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 100 sobre 100, ok? Aqui não tem nada embaixo, é 1. Eu já falei para vocês que número decimal, quando eu multiplico por 100, o 100 tem 2 zeros. Então, eu vou andar a vírgula 2 casas para a direita. Eu estou multiplicando por 100, eu estou aumentando. Então, a vírgula anda para a direita. 1, 2. A vírgula vai ficar entre o 2 e o 5. Aí, ia ficar, ó, 0, 6, 2, 5, vírgula, certo? Só que esse zero aqui, ó, não precisa escrever. Então, ficou 62 inteiros e 5 décimos sobre 100. Por que sobre 100? Porque é o que eu queria. Sobre 100, essa fração centesimal, eu posso escrever como porcentagem. 62% e meio. 62,5 e o símbolo de porcentagem. Agora é com vocês. Escrevam para mim, vai ter que dividir a fração centesimal, a taxa percentual, melhor ainda, de 3 oitavos. Nas atividades, as taxas vão ser assim, ó, com denominadores que dá para transformar por 100 diretamente. Não precisa preocupar que mais para frente a gente vai trabalhar com essas taxas que tem que montar a divisão. Vamos então fazer alguns exemplos envolvendo taxas percentuais. É para fazer de cabeça, falou calcule mentalmente, mas se você não consegue calcular mentalmente, não tem problema nenhum montar a continha. 100% de 75.392. Quanto que vai ficar isso? 75.392. Lembrando que 100% é o total. Então, quanto que é 50% de 40? 50% de 40 é a metade de 40. Metade é dividido por 2. Quanto que é a metade de 40? 20. Ah, eu não consigo fazer de cabeça. Ou então você faz assim, ó. 40 sobre 2. Metade é 40 dividido por 2. Ou assim, 40 dividido por 2. Quanto que é 40 dividido por 2? 20, ok? Quanto que é 25% de 40? 25% é 1/4, é a metade da metade. A metade é 20. E a metade da metade vai dar 10. Não consegue fazer de cabeça? Faz então 40 dividido por 4, que é 40 dividido por 4, assim. 40 dividido por 4, 10. Essas taxas, 10%, 50%, 25%, dá para calcular de cabeça, não dá? Então, vamos lá. Quanto que é 10% de 40? Eu já falei que 10% é 1/10. É 40 dividido por 10. Então, vai ficar 40 sobre 10, que é igual a 40 dividido por 10, ok? Que dá quanto, gente? 4. Ou aqui, ó, na fração 40 sobre 10, dá para simplificar por 10, que é cortar um zero em cima e um zero embaixo. Aí ficaria 40 sobre 1, 40 dividido... 40 não, 4 sobre 1, 4 dividido por 1, 4, ok?
Próximo, quanto que é 100% de 40? Vai ser quanto? 40. Então, 50% de 40 é 20, que é a metade. 25% é 10, que é a metade da metade, é um quarto. 10% de 40 dá 4, que é um décimo. E 100% de 40 é o próprio 40. Tudo bem aqui? Deu para calcular de cabeça. Agora vamos para mais um probleminha. Uma impressora imprimiu 6 páginas de 8 antes de acabar a tinta. Qual a porcentagem do total de páginas que a impressora imprimiu? Como que a gente vai montar essa taxa percentual? Tá perguntando qual é a porcentagem que imprimiu. O número a gente sabe que imprimiu o número 6 de páginas, de um total de 8. Para montar a fração, lembra? A gente faz parte pelo todo. Qual é a parte? O numerador é a parte. É o tanto que imprimiu, que são 6 páginas. E o todo? 8, ok? Para montar, a gente faz parte pelo todo. A parte é 6 e o total eram 8. Ela só imprimiu 6 das 8 páginas. Agora, como que eu vou transformar isso em porcentagem? Olha para o denominador, é 8. 8 não é um divisor de 100. Não dá para transformar em 100 multiplicando direto. Ah, professora, então vai ter que dividir, porque 5/8 você dividiu. 1/3 tinha que dividir. Nem sempre. 5/8 e 1/3 eram frações irredutíveis, não dava para simplificar. Mas 6/8 não é irredutível. Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar a fração numa fração irredutível. Porque na hora que eu vou simplificando, eu vou vendo se o denominador não é um daqueles que dá para transformar. 6 e 8 são pares, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. 3/4 é uma fração irredutível e olha aqui, ó. 4, a gente viu lá nos divisores de 100 que 4 vezes quanto dá 100? 4 vezes 25. Anota aquela primeira parte no caderno dos divisores para vocês saberem por quanto. Então, eu posso multiplicar por 25 o numerador e o denominador. Vai ficar quanto? 3 vezes 25, 75. Eu faço direto, tá? Com dúvida, monta a continha aqui no canto, tá bom? 4 vezes 25, 100. Fizemos propositalmente para dar 100 aqui. Então, ficou 75 sobre 100. 75 centésimos, que é a mesma coisa que 75%. Então, qual é a porcentagem que a impressora imprimiu? A impressora imprimiu 75% do total de páginas. Vamos fazer agora o quarto. Qual é a porcentagem? 3 em 5. Lembrando que para montar a fração é parte pelo todo. 3 em 5. Então, eu vou ter 3 parte sobre o total que é 5, ok? 3/5. Para transformar em porcentagem, eu tenho que fazer o denominador virar 100. O 5 eu tenho como fazer virar 100 direto. 5 vezes quanto dá 100? 5 vezes 20. 3 vezes 20, 60. 5 vezes 20, 100. Então, isso é 60%, ok? 6 em 15 vai ser 6 sobre 15, né? 6 em 15 pessoas gostam de tomar café. Qual é a porcentagem de pessoas que gostam de tomar café? 6 em 15. 15 não dá para transformar em 100. Porém, vamos olhar, ó.
A fração não é irredutível. 6 e 15 são números divisíveis por quanto? Por 3, né? Então, eu vou simplificar, dividir numerador e denominador por um divisor comum, que é o 3. Vou simplificar esta fração por 3. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Acabei de fazer, ó, o 5 multiplicado por quanto que dá 100? Por 20. Então, eu vou multiplicar por 20, numerador e denominador, tendo uma fração centesimal, uma fração com denominador 100, equivalente a essa. Vou multiplicar por 20 em cima e embaixo. 2 vezes 20, 40. 5 vezes 20, 100. Então, eu tenho 40% das pessoas gostam de tomar café. 6 em 6. Digamos que na última prova de 6 pessoas, 6 se saíram bem. Quantas se saíram bem? 100%. O total. 6 em 6 é a mesma coisa que 1 inteiro, que é 100%. Não tá enxergando que é 100%, gente? Tem gente que gosta de caminhos longos, né? Um inteiro é 100%, 6 em 6 é 100%. Ah, professora, eu não enxergo ainda de cabeça. Eu quero multiplicar por um número em cima e embaixo. Não tem nada embaixo, é 1. Multiplica por 100. Em cima e embaixo. Numerador e denominador. 1 vezes 100, 100. 1 vezes 100, 100. Então, isso é o quê? 100%. Eu nunca faria esse caminho. Errado não tá. Mas é mais fácil fazer direto. 6 em 6 é que tanto? É o total. 6 em 12 é metade, não é? 6 não é metade de 12? Pode responder direto. Isso aqui é 50%. O que representa metade em porcentagem? É 50%. É 50 em 100. Ah, professora, eu quero montar. Então, vamos montar. 6 em 12. 6 sobre 12. 6 dozeavos. 12 não vira 100 direto, mas dá para simplificar. Vou simplificar pelo máximo divisor comum, que é 6. Poderia ser por 2 e depois por 3, mas eu vou direto por 6. 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. Meio, a gente já viu que é 50%. Mas, vamos lá. Dá para multiplicar o 2 por quanto para virar 100? Por 50. 1 vezes 50, 50. 2 vezes 50, 100. Então, isso aqui é 50%. 50 por 100. Tem várias formas de pensar. Dá para fazer direto, mas quer fazer conta, fica à vontade. Normalmente eu peço para vocês fazerem conta onde vocês não gostam de fazer. Mas neste caso eu digo para tentar fazer direto. 1/4. 1/4 a gente já viu, 1 em 4, né? Que é 1/4, que é 25%. Mas não sabe que 1 em 4 é 25%, né? Monta a continha. 1 em 4. 1/4. Parte 1 todo 4. Como que faz para isso virar porcentagem? O 4 eu vou multiplicar por quanto para virar 100? Por 25. Se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima, para a fração não mudar. 1 vezes 25, 25. 4 vezes 25, 100. Então, 25 centésimos, 25 sobre 100 é 25%. 25 por 100, 25%. 5 em 50. Isso é que tanto? Hein? Não é 1/10 de 50? 1/10 é 10%. Não sei ver que é 10%. Não consigo. Então, faz. Parte 5. Total 50. 5 em 50.
Para o 50 virar 100, tem que multiplicar por quanto? Por 2. Se multiplica no denominador, tem que multiplicar no numerador. 5 vezes 2, 10. 50 vezes 2, 100. 10 por 100. Vamos para um probleminha. Distribuímos 120 cadernos entre 20 crianças do primeiro ano de uma escola. O número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total? Gente, para resolver problema, tem que ler o problema, interpretar, tirar os dados que nos interessam e calcular. Tá vendo que é de alternativa essa questão? Mesmo que eu coloque nos exercícios de vocês questão de alternativa, não basta vir chutar uma e marcar. Isso aqui não é o simulado. Tem que mostrar os cálculos para mim. Ele perguntou: o número de cadernos que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total? Então, eu vou fazer parte pelo todo. Mas o número de cadernos que cada criança recebeu eu não sei, porque ele distribuiu 120 cadernos entre 20 crianças. Aqui não está dizendo que número de cadernos cada criança recebeu. Então, eu vou calcular isso primeiro. Então, cada criança recebeu quantos cadernos? Ele dividiu 120 para 20 crianças. Então, cada criança recebeu 120 dividido por 20. Vou fazer direto, tá? Isso dá 6. Tem dificuldade? Monta aquela continha de divisão. Faz a tabuadinha e monta. Ou simplifica, faz da forma que achar melhor. 120 dividido por 20 dá 6. Então, cada criança recebeu 6 cadernos. Então, a parte é 6, ok? E o total? A porcentagem eu vou fazer parte pelo todo. Não é difícil, basta ler o problema e tentar entender o que ele está perguntando e tirar os dados. A parte é 6. Cada criança recebeu um número de 6 cadernos, do total que é 120. Pediu a porcentagem, então eu tenho que transformar isso aqui, essa fração, em porcentagem. 120 não transforma diretamente em 100. O denominador não dá para virar 100 direto. Mas esta fração, ela não é irredutível, ela dá para simplificar. Dá para simplificar por 2, dá para simplificar por 3 e dá para simplificar por 6. Eu vou fazer direto por 6, que é o máximo divisor comum. Vou dividir 6 dividido por 6, 1. 120 dividido por 6, 20. Também fiz a continha direto de cabeça. Tá com dúvida? Monta a continha. 1/20. Agora dá para eu transformar 20 em 100, não dá? Esse denominador tem como virar 100, não tem? O número de baixo. Basta multiplicar ele por 5. Mas se eu multiplico no denominador, eu tenho que multiplicar em cima, no numerador. Então, vai ficar 1 vezes 5, 5. 20 vezes 5, 100. 5 sobre 100. 5 por 100. Essa fração centesimal, 5 centésimos, virou 5%. Então, qual é a resposta correta? 5%. Probleminha 6. A classe A tem 40 alunos, dos quais somente 26 têm 12 anos completos. Qual é a taxa em porcentagem dos alunos desta sala? Letra A, que já completaram 12 anos. Quantos alunos já completaram 12 anos? 26. De um total de 40. Então, como que monta a fração? Parte pelo todo. A parte é 26, que apenas 26 já completaram 12 anos. De um total de 40. Ele pediu a taxa em porcentagem. 40 não tem como transformar em 100. Mas eu tenho uma fração que não é irredutível, que dá para simplificar. 26 40avos dá para dividir por 2. São números pares.
termina em 6 e termina em 0. 26 dividido por 12 dá 13. 40 dividido por 12 dá 20. Opa, o 20 a gente já viu que ele é um divisor de 100, que tem como transformar ele em 100. Basta multiplicar ele por 5. Então, eu vou multiplicar por 5 em cima e embaixo, numerador e denominador. 13 vezes 5, tá com dúvida? Monta a continha, dá 65. 20 vezes 5, 100. Então, deu 65 sobre 100, 65 centésimos, que é a mesma coisa que 65 por 100. Ok? Letra B. Qual é a taxa em porcentagem dos alunos dessa sala que ainda não completaram 12 anos? Tem duas formas de calcular. Gosto mais da primeira, mas vocês escolhem a que vocês preferirem. O total não é 100%? 100% é o total. Eu já sei que 65% já completou 12. Então, o restante, 100 menos 65%, ainda não completou, que vai dar 35%. Ok? Eu pego o total e faço menos a porcentagem dos que já completaram e eu tenho a porcentagem dos que ainda não completaram. Ou eu calculo da mesma forma que eu calculei a letra A. Quantos alunos ainda não completaram 12 anos? O total é 40 alunos. Se eu tirar os que já completaram 12, que é 26, 26 já completou, então eu pego o total menos 26, eu vou ter um número de alunos, 14 alunos, que ainda não completaram 12 anos, ok? Aí eu faço a porcentagem parte pelo todo. Qual que é a parte? 14. E o todo, 40. 14 de 40 alunos ainda não completou 12 anos. Como que eu vou fazer para essa fração virar uma porcentagem? Vou ter que ter 100 embaixo. Como 40 não vira 100 direto, eu vou simplificar. 14 e 40 são números pares. Vou simplificar por 2. Dá para dividir por 2. 14 dividido por 2, 7. 40 dividido por 2, 20. O 20 para virar 100, eu vou multiplicar por 5. Então, se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. 7 vezes 5, 35. 20 vezes 5, 100. 35 sobre 100, 35 por 100 é 35%. Vocês viram que das duas formas a resposta tem que ser a mesma. E é isso, gente. Ler os probleminhas, interpretar, ver quais são os dados que nos interessam e calcular. Bons estudos e façam as atividades.